E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo, continuando aí a série de redes neurais, Deep Learning. Eu sempre fico muito feliz aí quando eu consigo dar continuidade às séries mais longas aí do canal, né? Eu gosto de fazer esses vídeos longos aí de programação, vocês sabem, né? E já há muito tempo eu estava querendo botar a mão na massa aí de fazer redes neurais profundas. E finalmente nesse vídeo a gente vai começar com uma das mais clássicas, uma das mais importantes, que é o Perceptron multicamada. Mas antes até de dar início a isso, lembra de dar aquele like, compartilhar o vídeo aí que sempre ajuda. Né? Lembrando que agora tem um Pix do canal, então eu gosto de enfatizar que fazer esses vídeos dá trabalho, não é barato e eu faço isso meio que de graça, mas na verdade o custo está sendo meu, né? E aí quando vocês ajudam aí no Pix, independente do valor, ajuda a reduzir os custos. Não vou nem dizer que dá lucro, mas ajuda a reduzir os custos. E também deve estar aparecendo aí junto com o Pix, né? O Pix é o universo discreto pix@gmail.com. E deve estar aparecendo aí também a caixa postal do canal aí, porque vai que você quer me mandar algum brinde, algum presente. Às vezes você é um autor de livro de programação, sei lá, enfim, você às vezes deseja mandar alguma coisa relacionada com o que eu faço aqui no canal, né? Quiser mandar algum livro, alguma coisa, eu posso até mostrar aqui para divulgar. Mas enfim, sem mais delongas, bora para o que a gente vai fazer aqui hoje. Talvez vocês até estranhem, né? Como assim, né? Que slide é esse? De vez em quando eu dou umas palestras falando de Deep Learning, aprendizado profundo, que já é um dos tópicos que eu estou abordando no vídeo aqui dessa série. E até para recapitular, eu recomendo que você não deixe de ver os vídeos anteriores, pois nos vídeos anteriores eu foquei bastante em aspectos de teoria, do próprio neurônio, os cálculos que o neurônio faz, e eu acho que os vídeos anteriores dessa playlist que vai estar aí na descrição, eles são fundamentais para vocês entenderem o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje. Mas, até para de certa forma recapitular, e também porque nesse slide aqui que eu também vou deixar na descrição, eu abordo alguns conceitos, algumas coisas que eu acho que são importantes para o que eu vou falar aqui. Dentre essas coisas, eu só vou tirar aqui minha imagem aqui rapidinho. Vou me colocar aqui mais para cá. E bom, como eu estava até falando nos vídeos passados, um neurônio sozinho ele cumpre um papel muito parecido com alguns algoritmos clássicos que a gente tem em machine learning. Por exemplo, um perceptron sozinho tradicional, ele faz algo muito parecido com o que a regressão logística faz, que também tem vídeo no canal, né, essa coisa toda. A questão é que quando você combina múltiplos neurônios para trabalharem juntos, aí eles já conseguem representar funções mais complicadas. E aí tem até um ponto que eu acho importante falar, não sei se está claro isso para vocês, mas é importante que esteja claro que uma rede neural artificial, seja ela profunda ou não, ela é uma função matemática f de x, se você for parar para pensar. O seu f de x, no caso, o x vão ser os seus dados, né, o que você está querendo, por exemplo, classificar, e o y é a saída, a resposta que você quer. Então, por exemplo, se você quiser usar uma rede neural para analisar imagens e dizer se tem um cachorro ali, o seu x, o seu f de x é igual a y, o seu x podem muito bem ser os pixels que representam a imagem desse cachorro. Então, cada x pode muito bem ser os pixels que vão estar vetorizados, né, representados numa espécie de um vetor, e aí o y vai ser justamente essa saída, né? Por exemplo, y igual a zero significa que não tem cachorro ali, ou que não é um cachorro. E quando for y igual a 1, significa que é um cachorro. Então, uma rede neural nada mais é do que isso. A questão é que a rede aprende a definir o melhor f de x que vai dar o y que a gente quer, um y esperado, um y correto, né?
E aí vocês até estão vendo pela imagem aí, esse input layer aí, essa camada de entrada que vocês estão vendo, cada X ali vai ser cada coluna, por exemplo, dos seus dados. Ali no exemplo que eu dei do cachorro, cada X1, X2, X3 vai ser um determinado pixel. Mas, por exemplo, se você tiver trabalhando com uma rede neural que, por exemplo, vai analisar uma planilha de Excel e em cima dessa planilha vai tomar alguma decisão, cada X ali, por exemplo, vai ser uma coluna. E aí você vai ter esses dados alimentando uma hidden layer, né, uma camada oculta que chama. Eu acho que agora já dá para subir um pouquinho minha imagem. Mas aí você já tem a camada oculta que vai fazer esse processamento e finalmente vai entregar para o output layer ali, que vai dar a saída. O Bias Neuron, na verdade, é como se fosse um cara externo que entra nessa conta para dar um pensamento externo e permitir que a sua decisão não seja tomada única e exclusivamente pelos neurônios internos, vamos chamar assim. Então, você ainda tem esses casos, mas eu já falei um pouco disso nos outros vídeos, né? Mais para recapitular. E aí, acho que agora eu posso finalmente vir para cá, para a esquerda de novo. Mas aí, vocês podem pensar então nos neurônios de uma rede neural profunda. Aqui nessa imagem você já tem uma rede neural profunda, porque a gente assume que quando você tem duas camadas ocultas, cada camada é essa linha aí de neurônios. Quando você já tem pelo menos duas camadas ocultas, alguns autores já tratam que aí você já tem Deep Learning, uma rede neural profunda. E o que é interessante é que, dependendo da arquitetura de rede neural, acho que já é até bom falar isso, porque mais para frente isso vai se tornar ponto comum aqui. Você tem diferentes neurônios que você pode colocar na sua rede, como se fossem blocos de Lego, cumprindo funções específicas. Então, por exemplo, esse neurônio aqui, esse bloquinho de Lego aqui, é bom para fazer alguma coisa em classificação de imagem. Ou esse neurônio aqui é muito bom para fazer uma classificação em algo que envolve texto, ou que envolve vídeo, e por aí vai. Então a gente pode realmente tratar os neurônios, especialmente os neurônios dentro da camada oculta que de fato fazem o processamento, a gente já pode tratar eles como essas peças de Lego que a gente troca dependendo do que a gente quer que a nossa rede neural faça. É claro que vai depender, mas de maneira geral, esse input layer, que são as informações entrando na rede neural, e esse output layer, que é a saída, eles já são um pouco mais comuns, entre aspas, né? Eles já variam, mas não variam tanto quanto o hidden layer, que é essa camada oculta aí. Aí foi o que eu falei, né? A rede costuma ser deep quando ela tem pelo menos duas camadas ocultas, que é o que está pintado de laranjinha aí. Caso contrário, aí é o que a gente chama de uma rede neural rasa. E aí acho que um outro ponto legal que é importante de falar é que, de maneira geral, uma rede neural, à medida que você inclui mais camadas, ela vai generalizando, olhando mais de cima para baixo aquela informação. Então, também tem essa analogia aqui que eu gosto muito de usar para explicar, que se você estiver querendo fazer um reconhecedor de faces, por exemplo, a input layer vai ser todos os pixels que compõem aquela face, né? E aí, as primeiras camadas ocultas, o que elas vão fazer? Elas vão realmente, em nível de pixel, olhar as coisas. Ah, tem uma aresta aqui, tem um pixel, tem uns pixelzinhos pretos aqui, tem uma linha aqui, tem uma bola aqui. Ele vai fazer esse tipo de análise e quando passa para frente, nas camadas mais intermediárias, ela já começa a analisar aglomerados maiores de pixel. Então, por exemplo, já vai começar a olhar, reconhecer olhos, reconhecer narizes, reconhecer bocas, até que chegando no final aqueles neurônios já vão ter uma capacidade de analisar o todo para tomar uma decisão mais completa. Então, ele começa de baixo para cima para fazer aí um reconhecimento cada vez mais geral. Né? Isso é bem comum. Isso é importante você saber para justamente entender quando você inclui mais camadas ou menos camadas, né? Esse tipo de coisa, que é uma coisa que eu espero ao longo desses vídeos aqui falar bastante. Aí aqui vem uma parte que eu não falei ainda na minha série de vídeos, eu estava querendo muito enfatizar, porque quando a gente, acho que até antes de falar isso que eu ia falar,
talvez uma dúvida que surja que é natural é assim, precisa mesmo de muitas camadas, né? Não dá para fazer redes neurais com poucas camadas para resolver os problemas? É possível até, só que não é muito prático, porque se você for fazer, dependendo do seu conjunto de dados, se você trabalhar com poucas camadas, você vai precisar de camadas com muito mais neurônios do que você precisaria se você distribuísse melhor. Mas de maneira geral, esse tipo de conhecimento de rede neural profunda e tal, ele já é bastante antigo, pessoal. Você já tinha muitos entendimentos desse tipo de coisa em anos 60, 70. A questão é que redes neurais profundas nunca foram muito práticas nos anos 60, 70, porque você não tinha dados suficiente para isso. Redes neurais profundas precisam de muitos dados. Você não tinha computadores bons o suficiente para esse tipo de coisa, pois se você for parar para pensar que cada neurônio aqui de camada oculta ele cumpre um papel que algoritmos mais clássicos cumprem, e mesmo assim você tem algo que a gente chama de convergência, né? A rede neural ela vai repetindo os cálculos dela muitas e muitas vezes. Então, no fim das contas, não é muito prático você trabalhar com redes neurais com muitos neurônios. Então, até por isso que foi algo que com o tempo foi perdendo interesse. A coisa só mudou, só começou a mudar mesmo quando veio a internet, trazendo muitos dados, veio um hardware cada vez melhor, GPUs da NVIDIA, né, de grandes companhias, e uma terceira coisa, que é esse cara aqui, um algoritmo que a gente chama de backpropagation. Né? E esse algoritmo ele foi criado em 86, eu vou até botar na descrição do vídeo aí o paper original em que ele foi proposto. Graças a ele, os cálculos de uma rede neural para ela aprender coisas tornaram-se muito mais eficientes, rápidos. Né? Só que a matemática dela, apesar de não ser tão difícil, eu até quero um dia fazer um vídeo, que talvez eu coloque antes desse aqui que eu estou conversando com vocês, ou depois, né? Em algum momento, enfim, na minha vida, eu quero gravar um vídeo que eu quero fazer os cálculos na mão desse algoritmo que vocês estão vendo aí, para fins didáticos, para realmente alguém entender mais a fundo o que está sendo feito ali. Mas, para isso não passar em branco, nesse vídeo eu queria apresentar a intuição dele para vocês. Né? E a intuição dele é o seguinte: eu gosto de pensar nesse algoritmo aqui, o backpropagation, como se ele fosse um escritório. Na verdade, o treinamento da rede neural. Opa, desculpa, esbarrei no microfone aí. Mas assim, o treinamento da rede neural como um todo, usando esse algoritmo, lembra bastante um escritório. E vamos entender aqui. Aqui tem um outro exemplo envolvendo imagem. Eu gosto desses exemplos que envolvem imagem. Vocês estão vendo aí uma rede que treina e aprende o que é uma imagem de um gato e de um cachorro. Aí vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que você tem um escritório cheio de funcionários, cada neurônio é um funcionário. Você vai ter o dono, o gerente, o CEO lá na ponta, mas a gente chega nele depois. E vamos supor que esses caras vão receber, dessa primeira camada aqui, todos os pixels da imagem, de todas as imagens de gato e de cachorro, né? Um de cada vez, mas eles vão receber. E cada um desses gerentes aqui vão ficar responsáveis por olhar um determinado grupo de pixels daquela imagem. Vamos supor, esse cara aqui vai analisar esse pedaço aqui onde está o olho do gato, esse cara aqui vai olhar onde está a orelha do gato, mais ou menos. Enfim, cada um desses funcionários dessa primeira camada vão olhar partes, pixels da imagem para tomar esse tipo de decisão. Então é como se fosse um escritório. Cada um desses caras vai ficar responsável por olhar um pedaço de uma imagem e, baseado nas informações que ele está olhando em partes ali da imagem, ele vai passar um feedback, uma informação para frente. Aí observa que todos esses funcionários aqui vão passar uma informação para cada um dos subgerentes, vamos chamar assim. São caras que estão uma hierarquia acima dos de trás. Eles já vão receber uma espécie de uns relatórios que já vão ser
regiões de pixels dessas imagens aí, vão analisar e baseado nessas informações do que tem ali e tal, ele também vai passar uma informação para frente. E eles vão fazendo isso sucessivamente para essa espécie desse diretor, aí para esse outro diretor. Aí, à medida que isso vai sendo feito, observa que esses caras olhavam em nível de pixel muito baixo nível, aí esses caras já vão olhar regiões maiores da imagem, regiões maiores ainda, até regiões realmente significativas da imagem, até que vai passar toda essa informação para o gerente. Uma coisa que é importante observar, que cada um desses caras, cada um desses gerentes, desses neurônios que vão passando informação para frente, eles vão analisar certas partes da imagem para começar a contribuir e dizer se tem um cachorro ou gato ali. Até que ao final, esse CEO, esse gerente, ele vai receber um relatório final com tudo que foi analisado por esses funcionários, cada um somando numa continha, e essa continha ao final vai dizer se aquela imagem tem cachorro ou gato. Da primeira vez que esses funcionários fazem isso, eles não têm a mínima ideia do que eles estão fazendo, eles estão chutando. E aí esse CEO, esse presidente, ele vai ver as continhas que cada um dos caras fizeram para dizer se essa conta bate com um resultado correto, ou seja, se aquelas continhas afirmam se aquelas imagens são de gato ou de cachorro. Como eles estão inicialmente chutando, vai ser tudo completamente na sorte, tudo completamente errado. Então, da primeira vez que essa rede faz isso, quando ela não está treinada, os funcionários vão errar completamente. Eles vão, no chute, olhar partes da imagem e, olhando essas partes dessa imagem, ele vai dizer: pô, isso aqui eu acho que é gato, hein? Ah, isso aqui eu acho que é parte de um cachorro. Mas eles vão errar completamente. Quando chega nesse gerente, ele vai ficar bravo, ele vai ficar pistola, ele tá até aqui na imagem, dizendo: olha, vocês são muito burros, vocês erraram tudo. E quem foi que errou? Fulano? E vamos supor que esse primeiro cara aqui do topo é o fulano. Fulano, você, ao analisar esse pedaço, você disse tal coisa, mas você errou feio aqui. Corrija aí, tá? Aí esse cara, putz, beleza, entendi. Ah, essa coisa errada aqui que eu errei foi por conta do fulano, Beltrano e ciclano. Você, quarto carinha aqui, Vicente, por exemplo, você acertou. Então, eles vão propagando para trás onde foi que eles erraram, como se fosse um outro relatório que vai voltando, dizendo mais ou menos onde que eles erraram, o que foi que eles olharam que eles erraram, e vão propagando isso para trás para corrigir. Isso é feito até que volta aqui para o começo, e aí você tenta de novo. Aí, baseado naquele feedback que o CEO deu lá na ponta, aí eles vão tentar de novo. Só que não é simples assim. Eles vão tentar de novo, eles vão analisar outras partes da imagem, considerando outras coisas nas continhas dele. Por exemplo, se a cor tá assim, se a cor tá assado. Vão tentar de novo, até que vai propagar para frente, aí o CEO vai olhar de novo e vai falar: beleza, melhorou um pouco aqui, mas está errado aqui nisso, isso e ainda, e nisso, nisso e aquilo, e foi você, você e você e você que erraram. Aí os diretores vão passar para os gerentes, dizendo: ó, você que errou, você que errou, você errou por tanto. Isso é feito até que até que vai chegar no momento que vai começar a acertar e o CEO vai falar: ó, parabéns, vocês estão acertando. Meio que a intuição por trás do que uma rede neural profunda é isso. É como se você tivesse uma quantidade de dados assim enorme. Cada neurônio aqui da camada inicial vai olhar partes dos seus dados, partes da sua imagem em busca de coisas. Baseado nessa informação, ele vai passar para frente dizendo: olha, aqui tem tal e tal coisa que parece de gato, aqui tem tal e tal coisa que parece de cachorro. Aí esse outro vai também passar: ó, esses caras aqui me mandaram tais e tais coisas que parecem de gato, tais e tais coisas que parecem de cachorro. Aí vai passar, até que vai chegar no CEO de novo, que é
numa das últimas camadas aí, e ele vai olhar esse relatório para ver o tanto que acertou e errou, e esse relatório com o tanto que acertou e errou, na verdade, é o que chamamos de função de custo, função de erro. Ele vai olhar as contribuições de cada um de todos esses neurônios, somar numa conta, e se o valor for próximo de zero, significa que os neurônios estão realmente bem treinados, estão acertando o que eles estão fazendo. E se a conta for muito alta, significa que eles estão errando, e aí ele vai propagar para trás onde foi que errou, para que esses neurônios se ajustem, mudem exatamente o que eles estão olhando, porque esse neurônio aqui, por exemplo, ele pode estar dando um peso muito grande para uma região, uma determinada cor de uma região, e menos peso para outra de outra região. A questão interessante da rede neural é que ela define por si só o que é melhor cada neurônio, ou seja, cada funcionário olhar para ter a melhor classificação possível. Então, é por isso que é difícil de entender por que uma rede está classificando alguma coisa, principalmente se ela for profunda, porque aí você vai ter que olhar neurônio por neurônio e não vai estar muito claro na sua cabeça o que cada um está fazendo. E no fim das contas, essa ideia da propagação para trás, a retropropagação, ou backpropagation, é o que faz com que uma rede aprenda de uma das formas mais eficientes possíveis, né? As redes neurais profundas, de maneira geral, usam esse algoritmo. Um dia eu quero fazer um vídeo fazendo as contas na mão de um backpropagation muito simples, para a gente entender além do que essa intuição que eu estou dando para vocês. E aí tem mais um pontinho desse slide que eu queria falar, vou ficar aqui um pouquinho mais no cantinho, que é o seguinte: uma rede neural, como vocês até viram nos vídeos passados, elas têm o treinamento, o teste e um probleminha que é o problema do overfitting. Aí, voltando a fazer analogias, que eu gosto de analogias para explicar, tudo isso que eu mostrei para vocês do slide passado é o que a gente chama de um treinamento, ou seja, você dá informação, por exemplo, pastinhas de cachorros e gatos, para a rede neural descobrir por si só que informações ela tem que olhar, que áreas das imagens ela tem que olhar para tomar as decisões. Seria como um estudante que começa a fazer exercícios e tal, estudando para a prova, tentando assimilar aqueles conhecimentos. Aí chega o teste, que é a hora do vamos ver, que aí você dá novos dados que não existem no conjunto de treinamento para ver se aquela rede está ajustada, se o treinamento dela foi bom e se funcionou. A questão é que pode parecer que a sua rede está bem treinada, dando um resultado bom, só que ela pode estar com um problema que a gente chama de overfitting. Overfitting é quando, por exemplo, você treina a sua rede neural e ela se ajusta muito aos dados e não à realidade. Aí, voltando a essa analogia, seria como se eu tivesse um estudante que ele come os livros, né? Por isso até que eu botei esse vídeo aqui do Chaves. Vocês não vão ouvir, né? Mas o seu Madruga falando, como os livros, Chavinho. E o Chaves, ao pé da letra, ele começa a comer os livros, né? Ele entendeu ao pé da letra o que está sendo pedido. Seria mais ou menos um estudante que, na hora que ele vai aprender com esse conhecimento da rede neural, ele está tão obcecado na base de dados de treinamento que ele começa a decorar e memorizar relações que não fazem sentido para o mundo real. Seria como se o estudante memorizasse que na página 65 tem aquele conceito que ele precisa. E quando as páginas estão cinza ou amarela, tem também um outro conhecimento que a gente precisa. Ele começa a memorizar coisas da base de dados que não tem relação para resolver problemas no mundo real. Isso acontece, por exemplo, quando, por exemplo, você trabalha com uma rede neural profunda com pouco dado. Ou quando você deixa, muitas vezes, ela treinar além da conta e o acerto do treinamento fica até bom. Mas o do teste, por exemplo, fica péssimo. Então, por isso que existe o teste. O teste é realmente uma boa prova para saber se a sua rede está funcionando bem ou não. Não vou mentir para vocês que talvez eu tenha exagerado, talvez eu tenha falado demais aí, mas é que eu acho importante trazer a intuição desses conceitos para ficar mais fácil de entender. Mas o ponto é que a partir do momento que você
teve o backpropagation, teve essa evolução dos dados e a melhoria de hardware, aí a gente conseguiu ter as redes neurais profundas realmente sendo úteis para resolver problemas do mundo real. Aí, você já deve até estar vendo aí na tela, eu peguei uma base de dados de derrame. Eu não sei se é exatamente derrame, AVC, né, mas enfim, é algo do tipo. Eu vou trabalhar com essa base aqui para a gente fazer um exemplo prático interessante para a gente implementar uma rede neural profunda que funcione bem, mas a primeira coisa importante que eu queria dizer para vocês é que, assim, por favor, não baixem esse exemplo, esse código, e acham que você já tem um classificador que diz perfeitamente, baseado em informações de sangue, se a pessoa vai ter derrame ou não. Essa base de dados aqui que eu estou mexendo, ela é só educacional, é para a gente realmente estudar, aprender. Ela não é útil na prática. Ela nem tem informação suficiente, né? Você tem 5 mil linhas de informação para algo do tipo. Então, é basicamente uma base de dados para a gente começar a brincar e aprender a trabalhar com esse tipo de conceito, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria deixar claríssimo é isso. E aí tá até dizendo isso, ó, use only for educational purposes, né? E bom, aí a gente tem uma base de dados aqui, que eu vou até mostrar quando a gente for mexer no código ali, mas ela tem algumas informações que eu acredito que devem ter alguma relevância aí para esse tipo de doença. Acho que o AVC. Vou dizer que é AVC, mas eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é AVC. Aí você tem algumas informações, como por exemplo, o identificador de cada paciente, o gênero, né, que vai estar male, female or other, a idade do paciente, se tem hipertensão ou não, se tem doença do coração ou não, alguma coisa relacionada a se já casou, aparentemente, o tipo de trabalho. Será que com esses dados a gente consegue inferir de alguma maneira? Será que a rede neural consegue aprender bem se o paciente teve um AVC ou não? Então é mais ou menos isso que a gente vai tentar nesse vídeo. Eu vou implementar com vocês uma rede neural profunda analisando esses dados aqui e aí a gente vai ver, né, se ela funciona para isso ou não. No caso, já até tem o código aqui. Vamos dar uma olhada então. Talvez ele fique um pouquinho na frente, mas eu sempre vou estar lendo e falando tudo que eu estiver fazendo aqui. Então, para começar, falando aqui do código especificamente, aqui é um problema de classificação binária. Então a gente vai, baseado nos nossos dados, dizer sim ou não para as coisas. A gente até consegue ver aqui embaixo, aqui tem um vislumbre dessa nossa base de dados. Olha lá, você tem aquela coluna ID que identifica o paciente, o gênero, né, igual a gente estava explicando, idade, hipertensão. Enfim, você tem uma série de dados aí e ao final eu devo estar na frente. Ah lá, o 1 e 0 ali é para dizer se a pessoa teve o tal derrame ou não. Porque a gente talvez tenha um tipo de classificador que consiga inferir por si só esse tipo de coisa. Mas como é que eu implementei isso? Como é que eu implementaria algo do tipo? Vamos entender. Para começar, eu precisei dessas 4 bibliotecas aqui. A NumPy, a gente já está cansado de mexer com ela, né? Mas para computação numérica, matrizes, trabalhar com vetores, esse tipo de coisa. A Pandas, que é muito boa para você fazer análise de dados, então você trabalha com esses dados que lembram planilhas do Excel. No caso, esses dados que eu estou mexendo, eles são um arquivo .csv que ele naturalmente ele é lido como uma planilha de Excel mesmo. Então, o Pandas é muito útil para a gente fazer um pré-processamento, uma limpeza, tira uma coluna que não precisa, arruma uma outra coluna. Se alguma informação estiver errada na base de dados, pela Pandas a gente consegue corrigir e a gente vai usá-la para isso. A TensorFlow, que é muito usada para implementar redes neurais artificiais, é uma biblioteca que tem a participação e desenvolvimento do Google nela, e tem a Scalane, que ela complementa em alguns aspectos o TensorFlow, trazendo, seja algoritmos clássicos de Machine Learning, eu usei muito ela na minha playlist de Machine Learning mais clássica, mas ela também tem algumas funcionalidades que ajudam a preparar os dados para TensorFlow. Então, é por isso que a gente vai usar ela. Aqui embaixo a gente até consegue ver, eu vou até rodando aqui
de novo para a gente ver. Atualmente eu estou trabalhando com a versão 2.5 da TensorFlow. Se eu mandar imprimir essa biblioteca lá, o TF, ponto, underline, underline, version, underline, underline, eu consigo ver. Aí vocês já ficam cientes que o código que eu estou disponibilizando para vocês é para essa biblioteca 2.5.0, para essa versão. Então, talvez vocês assistam esse vídeo e tentem implementar daqui a alguns meses ou anos. Talvez não funcione por conta disso. Aí você pode baixar essa versão um pouco mais antiga se você quiser estudar e realmente rodar, funcionar da maneira como está aqui. Aí beleza, eu carrego a base de dados, eu faço o download, copio na pasta desse link aqui que também vai estar na descrição e que eu mostrei na tela para vocês. Para eu carregar dentro do código, eu uso a pandas pd.read_csv, passando esse arquivo stroke.csv, que está na própria pasta. Aí ele vai carregar numa estrutura de dados chamada dataset. E se eu mandar mostrar o dataset, vocês até conseguem ver aí, né? Ele está mostrando da linha 0 até a linha 5.109, para dizer que são 5.110 linhas, né? São 5.110 pacientes. E aí a gente começa um trabalho de preparar os dados para entregar para a rede neural. É o que eu estou chamando aqui de pré-processamento de dados. Eu vou ter que fazer 5 coisinhas aqui, que eu até anotei aqui para não esquecer na hora de falar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou, seguindo cada uma delas, mostrando no código, né? A gente vai ir voltando para a gente entender. O primeiro problema que a gente tem aqui é de remover linhas nulas. Não é como assim, Lucas? Eu vou explicar para vocês. Se vocês olharem até aqui em cima, vocês já conseguem ver, né? Vou puxar aqui um pouquinho. Tem algumas linhas aqui. Esse BMI é alguma coisa ligada a sangue, alguma medida de sangue que eu não lembro. Enfim, é alguma medida aqui que é importante para essa doença. E tem algumas linhas aqui que tem números e um tal de NaN. O que é esse NaN? NaN é o Python dizendo para a gente que naquela posição ali, daquela planilha, não tem um número ali. Pode ser, por exemplo, que na planilha veio faltando aquela informação, então aquele espaço ali veio em branco, ou veio uma informação que não é número, é algum símbolo esquisito. De qualquer forma, tá faltando a informação ali. E faltando a informação ali, a gente tem um problema. A gente não pode entregar para a rede neural um conjunto de dados como esse, faltando informação nesse nível. Porque o que é o NaN? Será que eu posso tacar um zero aqui? O que eu posso tacar ali? Alguma coisa tem que ir ali. Não pode ir para a rede neural faltando essa informação, senão o que eu vou fazer, né? Então, acho que a primeira coisa importante que tem que fazer é descobrir quantas linhas tem esse problema. E para isso, eu vou inserir esse código aqui, eu já vou explicar ele. Então, até botei aqui para ajudar a gente a entender. Dataset é essa estrutura que contém todos esses dados que a gente vai usar na nossa base. Se a gente chama o método isNull dele, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar todas as linhas, indicando que se aquela posição tiver completa, não tiver faltando a informação, vai aparecer false ali naquela posição. Se for uma posição que a informação está faltando, ou seja, se é uma posição NaN, not a number, uma dessas posições que está com algum problema, ele vai retornar como true. Então, ele pega a base de dados original, se a informação estiver ali completa, direitinho, em ordem, vai aparecer false. Se a informação estiver faltando naquela posição, ele vai trocar por true. É isso que o isNull vai fazer. A partir do momento que você tem uma linha cheia de falsos e true, aí eu chamo esse método n aqui. O axis1 significa que eu vou olhar por linhas, né? Eu vou estar olhando horizontalmente. E o n significa que se em alguma posição daquela linha tiver um true, ele vai retornar. Tanto que, por exemplo, a linha 0, todas as informações estão completas, então ele aparece como falso. Como na segunda linha, de todas aquelas posições, teve algum valor faltando, ele vai mostrar como true, então vai retornar aquela linha. Com isso, ele vai marcar se a linha tem uma informação faltando ou não. Se aquela linha tiver informação completa
não tiver faltando nada, ele vai mostrar como falso. Se tiver alguma informação NaN que está faltando, ele vai mostrar como true. E tudo isso eu passo para o dataset original. Com isso, ele vai retornar apenas as linhas que tem informação faltando. Essas linhas aí com NaN, que aparentemente são nessa coluna BMI apenas. A gente até consegue ver, são exatamente 201 linhas que tá com informação faltando. Aí, o que eu pensei? Porque uma coisa importante dessa série de vídeos também, pessoal, é que eu não gosto de pegar exemplos prontos de outros vídeos, de outros cursos e copiar. Eu tento criar o meu próprio exemplo, né? Acabou que, por sorte, ao preparar esse vídeo, 201 linhas de um total de 5.110 é uma perda de informação, mas não é uma perda de informação tão absurda assim. Então, eu achei melhor tirar essas linhas do que deixar elas e preencher com uma informação tipo zero, né? Porque eu não sou médico, eu não sei o efeito que isso vai ter se eu trocar o NaN por zero. Com certeza vai comprometer e vai dar um resultado ruim. Então, eu preferi tirar essas linhas, arrancar essas linhas. E como é que eu faço para eu arrancar essas linhas? É simplesmente em dataset eu chamar o método dropNA. Se alguma linha tiver algum NaN, né, not a number, alguma coisa faltando, ele simplesmente vai remover aquela linha e vai retornar para o dataset original um novo sem aquelas linhas NaN. A gente até consegue ver, né? Vamos ver aqui como é que fica. A gente consegue ver agora que a base de dados são 4.909 linhas. Então a gente removeu 200 e tantas que tinham aquele problema, o que ajuda a corrigir um pouquinho os problemas da nossa base de dados para a gente treinar essa rede neural. Mas tem outras coisas que a gente precisa fazer. A segunda coisa é a gente separar os dados em variáveis independentes x e o y, que é a variável dependente. Ou, em outras palavras, pegar o dataset original e separar em dois conjuntos. O conjunto com os dados que eu uso para verificar se a pessoa vai ter o AVC ou não, por exemplo, a identidade dela, o gênero, a idade, a hipertensão, doença cardíaca ou não, se foi casado ou não. Tudo isso vai ser o x, algo que chamamos de variáveis independentes, e o y vai ser uma outra estrutura separada, só com a informação referente àquela linha, se a pessoa teve o AVC ou não. Eu preciso fazer essa separação. E isso é bem tranquilo fazer, eu consigo fazer também pela Pandas. Simplesmente eu pego esse dataset mesmo, chamo o iloc é o locate por inteiro. Eu basicamente digo, ó, da linha tal a linha tal, ou da coluna tal a coluna tal, extrai essa informação do original. Então eu indico, por exemplo, da linha 0 até a linha 100, me retorna da linha 0 à linha 100. Da coluna 0 até a coluna 2, me retorna o subconjunto do data frame, né, do conjunto de dados original. Então, eu preciso disso. Aqui nesse alloc, então, tem a vírgula, porque tudo que está antes da vírgula são as linhas que eu quero extrair do original, e o que vem depois da vírgula é as colunas que eu quero extrair do original. Aí vem uma primeira coisa importante. Observa, pessoal, que essa coluna ID ela é completamente inútil para os nossos propósitos. Não faz diferença. Por que a pessoa da linha... por que essa informação ID agrega? Quer dizer que alguém que tem um identificador 44.000 é mais propenso a ter um AVC do que uma pessoa com um ID 1665? Ou a pessoa com um ID 9046 é mais propensa? A rede pode aprender umas relações que não fazem sentido. Por exemplo, quem tem o ID acima de 30.000 é mais propenso a ter derrame. Então, eu arranco fora essa coluna. Eu tenho que fazer uma análise enquanto cientista de dados e pensar, será que essa informação aqui que eu preciso agrega para minha rede neural aprender? Eu tenho que fazer esse tipo de reflexão. Por exemplo, eu tenho que perguntar para o médico, agrega a informação a pessoa ser male ou female? O médico talvez diga que sim, né? Até por isso que essa interação com alguém de saúde
é importante para a gente saber se a gente está fazendo besteira ou não. Às vezes o médico pode dizer, ó, se a pessoa é da cidade ou do meio rural, isso não interfere. Aí também é uma coluna que eu poderia arrancar teoricamente. Mas enfim, mesmo eu não sendo da área da saúde, eu tenho certeza absoluta que essa coluna ID só vai atrapalhar se ela ficar na rede neural. Ela não vai agregar a eu saber algo, achar alguma relação, algum padrão em relação à saúde do paciente. Então ela eu arranco. E como é que eu arranco ela? Eu indico aqui quais colunas eu quero manter e quais eu não quero manter. Se eu deixar aqui, por exemplo, 0, significa que eu vou pegar da coluna ID em diante. Como eu não quero a ID, eu coloco ali 1. Se eu não quisesse, por exemplo, pegar a coluna gender, eu queria que fosse de idade para frente, eu colocaria aqui, por exemplo, 2 e não fecharia ali aquele teto. Deixaria 2 pontos em branco. Aí ele pegaria de idade para frente. Mas não é isso que eu quero, né? Eu quero pegar do gender, né? Eu quero que comece da coluna 1 para frente. Mas observa que a última coluna eu não quero. Essa coluna stroke eu não quero que entre, porque ela vai fazer parte do conjunto Y, igual eu estava explicando para vocês. Então, eu peço para pegar a primeira coluna até todas, exceto a última. O -1 é para eu indicar que eu quero todas, exceto a última. A última coluna não entra. Com isso, né, o meu X ele vai retornar um X que vai ser exatamente do gender até smoking status, alguma coisa referente se a pessoa fuma ou não, que é exatamente a penúltima coluna. A última já é a informação se a pessoa tem um derrame ou não. Lembrando que aqui eu deixei 2 pontos, porque eu quero todas as linhas, então eu não quero que nenhuma linha fique de fora. E aqui é da segunda linha, né, a primeira linha é 0, da segunda linha em diante, exceto a última. Esse -1 é porque eu não quero a última. E o Y aqui já é diferente, porque eu quero todas as linhas e só a última. Se eu colocar ali -1, eu pego só a última. Também funcionaria se ao invés de colocar -1, se eu pegasse, somasse aqui, por exemplo, ó, essa é a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aquela ali é a coluna 11, eu teoricamente poderia tacar um 11 aqui, e eu pegaria exatamente aquela última, que é a stroke, mas é muito mais prático eu trabalhar com -1 do que com a última. Aqui em cima, eu acho que seria parecido, só que ali eu acho que eu tenho que colocar 10. Eu vou explicar por que eu botei 10 ali. Aliás, mito, aqui não é 10 não, aqui é 11 mesmo. Não, então ali é 11 mesmo. Show. Então da coluna 1 até a coluna 11, né? Eu vou pegar ali exatamente 10 colunas. Então eu poderia trabalhar dessa maneira, mas é muito mais prático, é muito mais cômodo nesse contexto eu trabalhar com -1 ali. Então agora eu já tenho o X e o Y que eu quero separados. Ótimo. Agora vem a parte 3, que é transformação das variáveis categóricas. Isso também é muito importante. O que é isso? É o seguinte, tudo que for categorias que não for ou melhor, vou reformular o que eu estava dizendo. Cada coluna, cada informação que a gente vai para a rede neural, ela pode ser de 2 tipos. Ou ela é numérica, ou ela é categórica. O numérico é fácil, quando a informação é número. Por exemplo, idade é número, é 61, é 59, 78. Essa glicose aqui também é numérica, porque é 202, 76, 219, por aí vai. Heart disease, se a pessoa tem doença cardíaca, 01 também é numérico. Categórica, quando normalmente ela é uma palavra, é uma string, é uma categoria. Por exemplo, gender, male ou female, ou other, né, que eu acho que ele falou que tinha other também, aqui não é numérico, porque é uma categoria. Ou é male, ou é female, ou é other. Residence type, ou é rural, ou é urban. Então, não é numérico. E isso é um problema, porque eu não posso entregar para, pelo menos para esse tipo de rede neural que eu vou estar trabalhando, que é o perceptor multicamada,
mais para frente eu vou explicar por que eu estou trabalhando com esse tipo de rede neural, ela não entende palavra, ela faz multiplicações, ela faz continhas, igual eu expliquei naquela intuição lá de backpropagation. Uma rede neural não entende palavra, pelo menos uma desse tipo não entende palavra. O que ela entende é número. Tudo, no fim das contas, tem que virar número. Então, eu preciso de alguma estratégia de transformar as colunas categóricas em numéricas. E como é que eu posso fazer isso? Para começar, eu tenho que descobrir quais são as colunas categóricas. E um jeito de descobrir é nesse recorte aí desse meu data frame, X ali, se eu chamar o dtypes ali, ele vai me dizer qual é o tipo de dados de cada coluna. Quando ela é object, ela é categórica. Quando ela é float ou int, ela é numérica. Então, a gender vai ter que virar numérica. O ever married, work type, residence type tem que virar numérica. E a smoking status também vai ter que virar numérica. Mas, é ótimo isso, mas as coisas não são simples assim. Você ainda tem que preocupar com dois tipos de codificação de variável categórica, que eu até anotei aqui para lembrar a gente, que é ou o label encoder ou o one-hot encoder. Existem outros, mas eu acho que para um tipo de rede neural básica como essa, e para muitos trabalhos mais simples, é esses dois tipos que você vai normalmente trabalhar. Label encoder, a gente vai usar, lidar com o label encoder quando a coluna ela for binária, ou seja, você só tem duas categorias possíveis. Por exemplo, esse residence type aqui, ou é rural ou urbano. Não tem uma terceira opção. Então ela é binária. Só que existem outras que a gente até consegue ver aqui que já são 3 ou mais. Por exemplo, work type tem self-employee, private ou government job. Já são pelo menos 3 aí. Então, quando for binário, eu vou ter que trabalhar com label encoder. Quando ela for 3 ou mais, one hot encoder. Eu já vou explicar por quê. Então, para a gente saber qual que a gente vai aplicar, a gente tem que saber quantos valores possíveis cada uma das colunas tem. E como é que eu posso descobrir isso? Bom, agora que eu já sei quais são aqui os dtypes, eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever x, então eu posso escrever aqui x ponto, o nome da coluna, já que o nome da coluna é gender, e botar aqui ponto unique. O que está acontecendo aqui? Aliás, minto, tá? É ponto unique com os parênteses, é um método. Se eu colocar isso, ele vai mostrar exatamente quais são as possibilidades, que valores possíveis a coluna tem. E a gente consegue ver lá, male, female ou other. De fato, tem 3 aí. Então a gente já sabe que o gender, tá até errado aqui, eu descobri isso agora, mas beleza, a gente corrige aqui enquanto faz o vídeo. Então eu já sei que o gender, ele já vai cair na situação que são 3 ou mais. Mas vamos olhar os outros. Vamos olhar aqui agora esse ever married. Esse já é yes ou no, já são 2 valores possíveis. Então ele já vai ser o caso do label encoder. Esse work type, eu também acho que são 3 ou mais. Mas vamos conferir aqui. São 3 ou mais, olha lá, são 5 possibilidades ali. Então ele também não vai ser o caso do label encoder. Vamos ver esse residence type aqui também. Ali é urban rural, igual a gente conversou. Tem também o smoking status, mas eu acho que é meio evidente que tem 3 ou mais. Então, beleza. Então, uma forma de descobrir quais são os valores possíveis de uma coluna é botar o data frame, ponto, o nome da coluna. Eu acho que também funciona se eu simplesmente escrever o nome da coluna assim. Então, é realmente a questão da notação. Você se sente mais à vontade. Ponto, unique, entre parênteses, é um método que vai retornar quais são os valores únicos aí, possíveis que a coluna tem. Então a gente descobriu que tem duas que são binárias. E aí a gente vai trabalhar com o label encoder, que é importado da sklearn preprocessing. E o que ela faz? Ela basicamente recebe uma ou mais colunas e converte cada palavra, cada categoria, por um número.
por exemplo, no caso ali, o ever married, se a pessoa for, por exemplo, urbano e rural, que é o residence type, o 0 pode ser o rural e o urbano pode ser 1. Então ele já faz essa conversão direto. E como é que isso funciona? Depois que eu importar do jeito que vocês estão vendo aqui, uma coisa que eu posso fazer é informar quais são as colunas que eu quero que ele aplique esse procedimento, as outras então ele vai ignorar. Eu vou aplicar o procedimento nessas duas aqui que eu coloquei numa lista. Eu vou criar um novo objeto label encoder. Esse label encoder, né, esse objeto eu vou aplicar um fit transform. O que é o fit transform? É um método que vai aprender, por exemplo, se ele transforma rural e 0, urbano em 1 e por aí vai, e depois transformar, que é efetivamente fazer essa transformação. Isso vai ser aplicado nas X colunas que eu defini. Então eu posso trabalhar dessa maneira, X, e aqui eu passo a lista de colunas que eu quero aplicar essa transformação. Então, eu simplesmente faço isso, eu informo essas colunas e digo que eu vou aplicar um label encoder neles. Essa anotação nova aí da sklearn ajuda muito. Nisso ele vai retornar para essas colunas que eu defini, já tudo transformado bonitinho. E a gente consegue ver lá que a residence type já está recebendo valores 1 e 0 que eu queria. E a ever married também fez isso. Né? Eu pedi para retornar os 10 primeiros elementos aí, a cabeça do meu data frame LX, e ele fez isso de fato. Mas, Lucas, por que você já não fez isso direto para gender, para as outras colunas? É pelo seguinte, quando você tem 3 ou mais, para essa rede neural é interessante você trabalhar com o que chamamos de One Hot Encoder. O que vem a ser o One Hot Encoder? Vou explicar. A questão é que 0 ou 1 ainda está tranquilo para eu ter como campos numéricos da minha rede neural. A questão é que quando você tem, por exemplo, 3 combinações, que é o caso do gender aqui, 0, 1 e 2, a rede neural pode estabelecer relações estranhas. Por exemplo, se male for 0, 1 for female e 2 for other, às vezes a rede pode aprender que female é maior que male e other é maior, sabe? Você está transformando em números que um número é maior que o outro e ela pode fazer relações, associações entre gênero que não faz sentido, né? Não faz sentido numericamente female estar acima de male ou male estar acima de female numericamente, né? Isso não tem muita lógica. E o One Hot Encoder, ele compensa isso, pois ao invés de codificar 0, 1, 2, o male vai virar, por exemplo, 0, 0, 1, female vai virar 0, 1, 0, e other vai virar 1, 0, 0. Como se fosse uma codificação binária mesmo, com um número 1 para cada categoria, né? E aí você resolve esse problema matemático de você ter essa questão de uma categoria ter numericamente um valor maior que o outro. Acaba que nas contas isso não vai interferir no resultado final da rede. Então, tem até um vídeo da minha série de Machine Learning, vou ver se eu coloco na descrição, que eu falo disso em maiores detalhes. É um vídeo mais focado nessa parte de One Hot Encoder. O problema é que já está começando a ficar antigo, que já tem uns 2 anos que eu gravei. Mas isso é importante você saber que, de maneira geral, quando você tem 3 ou mais categorias, é melhor você trabalhar com One Hot Encoder. One Hot Encoder é parte da sklearn Preprocessing, igual vocês estão vendo aí. E a sklearn também tem um Column Transformer que facilita na hora de você trabalhar para aplicar o One Hot Encoder e outros tipos de operação, né? Aí eu vou até explicar aqui. O Column Transformer, então, você define uma operação que ele vai aplicar de uma vez só numa coluna. E aí você tem 2 parâmetros aqui que você tem que informar. O primeiro é o tipo de transformação que você vai fazer. E aqui o que vai acontecer
com as outras colunas, porque você tem o data frame como um todo, que é o seu X lá, que você vai aplicar esse procedimento, e aqui você vai definir, beleza, na coluna gender, na coluna work type e na coluna smoking status, beleza, você vai fazer o one hot encoder. Já vou explicar em maiores detalhes esses parâmetros aqui dentro. E no remainder, e nas demais colunas, e nas outras colunas, o que você vai fazer? Pass through significa que você vai simplesmente passar, vai ignorar. Então, você vai aplicar, você vai fazer a transformação nas colunas que você definir e nas demais colunas do seu data frame, você vai passar sobre eles, vai ignorar, basicamente. Né? Mas que transformação você vai fazer? O que é esse transform? Bom, esse transform é a operação que você vai fazer. Ela é uma lista, como vocês estão vendo aí, que vai precisar de duas coisinhas. A primeira coisinha é o nome da informação da transformação que você vai fazer. No caso ali eu chamei de encoder, mas podia ser qualquer coisa. Podia ser pirulito, podia ser bicicleta. Só um nome que você dá para a operação, que às vezes você está fazendo várias e você quer pegar uma operação que você já usou e aplicar de novo, e para esses contextos o nome da operação é útil. Mas aqui é irrelevante, pode ser qualquer coisa, não vai interferir. A segunda é a operação que você vai fazer na coluna, aí eu passo o OneHot Encoder, que aí na coluna ele já vai aplicar esse procedimento de, por exemplo, male vai virar 001, female vai ser 010, order vai ser 100. Lembra que o OneHot Encoder não pode repetir. Não vai existir 101. É sempre 001, 010, 100. Se fossem 4 possibilidades, aí a primeira categoria seria 0001, depois 0010, depois 0100, depois 100, e por aí vai. E aqui o terceiro é em quais colunas eu vou aplicar o OneHot Encoder. Então são nessas 3 coluninhas aí. Então beleza, tudo isso é para fazer essa transformação. Com isso, eu criei um objeto CT que já encapsula toda essa transformação. Até botei um textinho aqui embaixo que detalha bem esses pontos, caso você queira ler para complementar a minha explicação. Nesse objeto fit transform eu vou passar quem eu quero que sofra essa transformação, que vai ser o meu x, e ele vai retornar um novo x aí com tudo transformado. Tanto que se eu rodar aqui, olha lá, já está tudo transformado, mas a gente não consegue ver direito. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho só a primeira linha para a gente ver. Só uma coisa, como eu já apliquei ali, eu vou ter que rodar aqui de novo, porque senão ele reaplica, ele faz um OneHot Encoder em cima do próprio OneHot Encoder. Eu não posso ficar rodando várias vezes a mesma célula, é por isso que deu aquele erro. Então, rodei aqui, e a gente já consegue ver lá que a primeira linha já sofreu aquela transformação de OneHot Encoder, porque está cheio de 0, 1, 0, 0, 0, 0 e o caramba. Aqui embaixo, eu coloquei até no data frame do Pandas para ficar mais intuitivo da gente entender, só que aí, como agora tem a coluna gender também, eu acho que vou ter que fazer uma mudança aqui. Acho não, tenho certeza. Então eu acho que vou ter que modificar aqui. Beleza, então acho que eu consegui mudar. No fim das contas, o que eu fiz? Eu criei aqui um... Isso aqui a gente não vai rodar no código, é só para a gente realmente ver, né? As coisas. Todas essas primeiras colunas aqui são referentes ao OneHot Encoder, porque, por exemplo, o gênero, você vai ter 3 categorias. Por exemplo, male pode virar 001, female 010, enfim, aí por diante. Então, como são 3 valores, 3 possibilidades, cada uma vira uma coluna. Então, o OneHot Encoder, ele quebra em várias colunas, é por isso que surgiu tantas colunas assim, que eu tive que marcar de 1 até 12, porque você teve o OneHot Encoder para gênero, você teve o OneHot Encoder para work type e também para smoking status. Então, como o gender são 3 possibilidades, o work type, eu não lembro agora de cabeça quantas possibilidades são. São 5 possibilidades o work type e o smoking status são 4. Então, são 3 para gênero,
5 para work type e mais 4 para fumo. São 5 mais 3 mais 4. Dá justamente 12 colunas de one hot encoding. Então é por isso que surgiu tantas colunas assim. E as demais, olha lá, tá tudo certinho. Olha lá, idade, hipertensão, doença cardíaca, BMI, por aí vai. Então, com isso eu resolvo o problema da minha rede neural agora ter apenas valores numéricos para poder trabalhar. Surgiu esse monte de coluna, mas não tem problema porque uma coisa boa de redes neurais é que ela lida bem com multidimensionalidade. Então, muitas colunas não é problema para uma rede neural. Então, a gente resolveu o problema da transformação de variáveis categóricas e numéricas. Chegamos no momento de separar aqueles dados em teste e treino. E isso a gente faz, é bastante simples de fazer com a scikit-learn. É só isso aqui, olha lá. Com sklearn model selection, train test split. Eu passo esse método aqui, train test split, dizendo quem é o x, quem é o y, e qual que vai ser essa porcentagem dessa separação. Por exemplo, 0.2 ali significa que o meu teste vai ser 20% dos dados do X original sorteados e os outros 80% remanescentes vão para o treino. Aí você pode definir proporções. Em geral, as proporções ficam entre 15% ou 20%. Eu vou deixar 20% ali, que foi um resultado que funcionou bem, e com isso, esse cara vai sortear e montar 4 estruturazinhas de dados, que vai ser o X de treino, o X de teste, para eu poder fazer o treino e o teste separado, o Y de treino e o Y de teste. Lembrando que a linha do Y bate com a linha do X do treino, e a linha do Y do teste bate com a linha do X para o teste. Esse aqui é até fácil de explicar, né? E chegamos no último cara aqui de pré-processamento. Tudo isso é só pré-processamento, nem chegamos na rede neural ainda. É a normalização. Porque se a gente observar bem, se a gente olhar os nossos dados como estão, olha lá, tem coluna que é só 0 e 1. Tem coluna que tem números muito grandes, tipo 228, 105, 171. Tem outras que tem escala de idade. Então, se você não normaliza, se você não colocar todas as suas colunas num mesmo intervalo numérico, acaba que algumas colunas que têm escala muito grande vão dominar outras. Então, na rede neural, o AVG, o nível de glicose, vai dominar, por exemplo, o restante das coisas. A idade pode dominar as colunas de 0 e 1. Então, eu tenho que transformar meio que todas as colunas em 0 e 1, mais ou menos. Existem diferentes formas de você normalizar, mas uma bem conhecida é o Standard Scalar, não sei como pronuncia, da Sklearn Preprocessing, que aí você vai criar o objeto Standard Scalar, e aí você vai fazer chamar fit transform para ele aprender e normalizar tanto para o X de treino quanto para o X de teste. Então, se a gente... Vou até rodar aqui tudo de uma vez, porque eu fiquei indo, voltando e tal, rodando coisas, para ter certeza que eu não esqueci de rodar uma ou outra célula. Tanto que se a gente mostrar aqui um X-Train de exemplo, a gente vai ver que todas as colunas ficaram com valores muito pequenininhos agora, entre 0, 1, menos 1. Por que ficou... eu falei 0 e 1, mas talvez vocês estranhem. Por que tem menos 1 aqui? Por que tem 2 aqui? O que aconteceu? É porque, na verdade, o Standard Scalar, ele faz uma continha que eu não lembro agora de cabeça, também acho que não vem ao caso aqui explicar, de repente eu posso fazer um outro vídeo só focando nesse tipo de coisa, se for pertinente, mas ele faz uma continha que subtrai cada amostra pela média e divide pelo desvio padrão. Isso faz com que os valores, meio que todas as colunas, o 0 é justamente a mediana, é o ponto do meio. E todo mundo orbita essa mediana 0. Então todo mundo vai estar mais ou menos ali próximo de 0. O interessante do Standard Scalar é que ele é muito bom
se você quer que os seus dados respeitem mais ou menos uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana, que é algo que normalmente funciona muito bem para os nossos processos. Mas além do Standard Scaler, também existe o Min-Max Scaler, que aí ele faz uma outra operação. De maneira geral, para eu falar disso de um jeito bem resumido, o Standard Scaler é muito bom para redes neurais profundas no geral. Quando você está trabalhando, por exemplo, com imagem, que aí você já tem um intervalo, por exemplo, de 0 até 255 e tal, em geral, costuma funcionar melhor você trabalhar com o Min-Max Scaler. Mas eu não sei dizer se a diferença acaba sendo muito brutal entre as duas. Eu já cansei de ver exemplo das pessoas usarem o Min-Max Scaler ou o Standard Scaler sem tanta preocupação. Eu acho que, de maneira geral, para dados tabulares, tipo essa planilha, o Standard Scaler faz mais sentido. Mas, de repente, eu posso fazer um texto ou um vídeo só sobre isso, focando mais nessa parte, porque eu acho que é uma coisa importante de falar. E bom, finalmente chegamos na rede neural de fato, que pode parecer complicado, mas o código até é bem simples. Aqui a gente está usando o TensorFlow e junto com ele a Keras. A Keras é o front-end do TensorFlow, que é o back-end. Porque trabalhar diretamente com o TensorFlow é complicado, os códigos não são muito fáceis de mexer. A Keras é um front-end que facilita muito o uso, facilita bastante. Então é por isso que a gente usa ela. E do TF Keras, a gente vai chamar Models Sequential. Os sequentials são justamente essas redes neurais que são uma sequência, sabe? Você vai propagando para frente. Então, as redes neurais mais tradicionais são sequential. Existem outros casos que aí já são um pouco mais complexos. Eu espero um dia fazer vídeo sobre elas, mas tão cedo a gente não vai preocupar com outras. A gente vai trabalhar bastante com sequential, que são essas redes que são... você tem a camada de entrada e vai propagando para frente. Elas seguem uma sequência. Você não tem uma coisa circular, sabe? Uma rede que entre aspas, recursiva, que ela fica voltando nela mesma, né? Você não tem esse tipo de coisa. E aí, aqui eu criei uma rede neural que tem duas camadas ocultas, basicamente. A nn.add adiciona uma camada, e aqui eu estou adicionando uma camada dense. O que é uma camada dense? É uma camada que todo mundo dela está conectada com o que tem à frente. Lembra que cada neurônio ele se conecta a todo mundo que está à frente dele? Né? A camada de entrada, todas elas estão conectadas ao neurônio especificamente. Isso que é o dense. Cada neurônio aponta para todo mundo, né? E é apontado por todo mundo que veio atrás dele. Então, aqui eu estou dizendo que são 6 neurônios na primeira camada oculta. A gente pode até voltar aqui para o meu slidezinho para a gente voltar a falar disso, né? É como se eu estivesse falando que essa rede neural aqui é tipo essa aqui, mas assim, ao invés de 3 neurônios nessa primeira camada oculta e 3 neurônios nessa segunda camada oculta, eu estou dizendo no código que vão ser 6 e 6. Então essa primeira linha aqui é como se eu estivesse dizendo que vão ter 6 bloquinhos de Lego azul, todos conectados ao que veio da camada de entrada, né? E que depois vai também se conectar a todos que vêm à frente. Uma coisa que talvez chame a atenção é o ReLU. Eu não lembro se nos vídeos anteriores eu falei assim da ReLU, mas eu recomendo que você veja os vídeos passados para entender melhor o que significa função de ativação. Basicamente, a função de ativação, por exemplo, você está com esse bloquinho de Lego azul aqui, ele vai receber todas as informações que veio antes dele, fazer uma continha e, baseado nessa continha, ele vai propagar uma informação para os neurônios da frente. O cálculo que é feito é baseado na função de ativação que você define. Existem várias e cada uma é mais apropriada para um tipo de contexto. Em geral, quando você está trabalhando com a ReLU, você está trabalhando com uma função simples, é uma conta muito simples na verdade,
É quase que uma função linear mesmo, mas que um pedaço dela não é linear. É uma função tipo essa aqui, basicamente. Tá vendo? Ela é praticamente linear, exceto nesse ponto zero aqui para trás. O interessante dessa função é que ela é simples pra caramba, então fazer contas e tal é muito tranquilo. E ela, então, as derivadas que a rede neural precisa calcular também são bem tranquilas de calcular. E ela não tem tanto aquele problema dos gradientes que vão desaparecendo com o tempo, né? Então, de maneira geral, a ReLU é uma das funções que existem que funciona muito bem. Mas eu acho que eu estou devendo realmente um vídeo, talvez para falar de cada tipo de função de ativação, né? Talvez seja o caso. Esse vídeo já está longo demais, então acho que nem faz tanto sentido eu focar nisso agora. Mas, de maneira geral, quando você está trabalhando com redes neurais profundas mais simples, mais básicas, faz sentido que as camadas ocultas sejam ReLU ou Liq-ReLU, né? Porque a ReLU costuma ser estado da arte. Costuma funcionar. Uma das que melhor funcionam, converte rápido e dá resultados muito bons. Então são duas camadas ocultas que eu coloquei aqui. Uma pergunta comum é quantos neurônios eu uso? Quantas camadas eu coloco? Por exemplo, faz sentido 6 e 6? Por que não 9 e 9? Né? Por que eu não fico com uma camada só e trabalho com rede neural rasa, ao invés de duas que já é profunda? Aí, pessoal, vai realmente depender dos dados que você está trabalhando. Né? O Perceptron multicamada, o MLP ali, ele é bom para imagens muito pequenininhas ou para dados tabulares tipo planilha. E quanto mais linhas, quanto mais colunas tiver o seu conjunto de dados, mais sentido faz adicionar outras camadas ou mais neurônios. Aí, aquela analogia que eu estou usando de funcionários é bem importante, pois se sua base de dados aumenta, faz sentido que você tenha mais funcionários para dar conta. Porque se você tiver muitos dados e poucos neurônios, um funcionário só vai ter que lidar com muita coisa de uma só vez. Então, você precisa aumentar para distribuir melhor isso. Mas, ao mesmo tempo, não faz sentido que você tenha funcionários demais para pouco dado. Que aí o funcionário vai... É como se tivesse uma lupona para um dado muito simplesinho, e aí você realmente vai cair num problema de overfitting. Então, você tem que achar o meio termo, a verdade é essa, não pode ser nem muito, nem pouco. Você tem que buscar o meio termo. E o meio termo vai depender dos seus testes, dos resultados que você tiver, esse tipo de coisa. E essa última camada é o CEO lá que vai fazer a classificação de fato. Como ela é uma classificação binária, é 0, 1, faz sentido que seja um neurônio só. Um neurônio sozinho dispara a informação de sim ou não. De maneira geral, todos esses neurônios aqui, eles disparam uma informação de sim ou não. Né? Em geral, os neurônios, cada neurônio sozinho faz isso. Aí eu acho que toda essa analogia, toda essa explicação que eu fiz começa a fazer sentido, porque, por exemplo, se esse cara aqui olhou uma região que tem muita cara de gato, ele vai disparar sim. Ao mesmo tempo, se ele olhar uma outra foto naquela mesma região, tem coisas que não fazem tanto sentido com gato, ele não vai acender, não vai disparar nada, então ele não vai propagar a informação para frente. Meio que no fim das contas, o neurônio faz isso, né? E aqui então você vai ter, quando você tem, por exemplo, uma classificação binária, ou seja, um neurônio que lá na ponta ele vai dizer sim ou não para as coisas, faz muito sentido que seja um neurônio só. Né? Se você tiver outras possibilidades aí, faz sentido você ter mais neurônios. De repente, eu até faço um outro exemplo desse tipo, acho que seria interessante. E quando você tem um classificador binário mesmo, ele vai dizer sim ou não, é cachorro ou gato, ou, por exemplo, se a pessoa tem a doença ou não, normalmente a gente usa a função sigmoide para isso, que eu expliquei lá nos outros vídeos bastante sobre ela. Acho que nem tem necessidade de eu falar de novo.
Então é por isso que eu fiz essas escolhas, mas essa escolha vai depender do tipo de rede neural que você está trabalhando. E aí eu tenho que definir outros parâmetros fundamentais para compilar para executar essa rede neural aqui. O primeiro é o otimizador, que normalmente a gente usa o Adam mesmo, ele que vai computar aquele método do gradiente que eu falei nos outros vídeos. De repente eu posso até fazer um outro vídeo falando de outros otimizadores, mas o padrão, o tradicional, é o Adam. Você também tem a função de perda, que é aquele relatório que o CEO analisa para dizer se está acertando ou errando. Quando você está trabalhando com problemas de classificação binária, normalmente a gente usa o Binary Cross Entropy. É um dos melhores para esse tipo de coisa. Quando você tem 3 ou mais, por exemplo, se você quer classificar cachorro, gato ou cavalo, aí uma outra função que pode funcionar bem, depende do problema, é Categorical Cross Entropy. Mas essa função é boa para esses tipos de problemas de classificação binária. E aqui as métricas que eu vou usar para saber se está bom ou está ruim. Uma das mais básicas é a acurácia, que é o tanto de classificações que ele está acertando ou errando em tantos por cento, né? Então faz sentido que seja isso. E o ANN Fit aqui é para finalmente treinar efetivamente a rede neural, né? Vou até treiná-la aqui. Aí eu passo X de treino e Y de treino. O batch size significa o seguinte: de quantos pacientes eu vou ajustar internamente a minha rede neural. O batch size ali 32, que eu nem sei se é um bom valor, também é uma coisa que você testa bastante empiricamente para saber se você fez uma boa escolha ou não. Mas normalmente a gente trabalha com potências de 2. Tem uma razão matemática por conta disso, mas confesso que eu não ia conseguir explicar direito agora, mas é uma coisa que em outros vídeos de repente eu posso falar. Mas em geral, normalmente, é claro que se a sua base de dados aumenta, esse valor aqui também tende a aumentar. 16 é um bom valor, 32 é um bom valor, 64 é um bom valor. Não faz muita diferença se for 64, 63. A real é essa. Normalmente a gente usa potências de 2. E o epoch são quantos ciclos você vai repetir para ajustar a rede neural. 20 epoch significa que aquele procedimento de para frente ou para trás, aquela propagação para o CEO, ele vai repetir 20 vezes. É isso que ele está dizendo aqui. E os funcionários vão fazer esses ajustes de 32 em 32 pacientes. Ele vai treinar 32, vai ver o tanto que ele acertou ou errou desses 32 para fazer os ajustes. Aqui já é o método do gradiente estocástico que a gente chama. Né? Na verdade, a gente não é nem o batch gradient descent, né? É o método do gradiente em lote. Ou seja, de 32 em 32 a gente vai fazendo esses ajustes. E aí, ao rodar, você tem cada um dos 20. Por que eu botei 20? Porque, na verdade, a base de dados é pequena, ele já classifica muito rápido. Eu vou até rodar aqui tudo de novo, só para a gente ver lá. A rede ela começa muito ruim, mas rapidinho ela se acerta lá. No segundo epoch, a acurácia do treino já está em 95%, que é um valor excelente. E o loss, igual eu estava explicando para você, é a métrica do relatório daquele CEO. Se você chega em 0.0, significa que todos os pacientes a rede neural acertou. E não é muito factível isso acontecer na prática. Acurácias de 90%, 95% tendem a ser boas. Acertar 100% é um sinal de overfitting na sua rede, então acaba sendo meio perigoso também. Né? Então a gente consegue ver que ele vai acertando, mas de maneira geral. Então a gente consegue ver que ele vai se acertando, mas de maneira geral ele tende a ficar estável até que chegue em 95% de acurácia, que é um valor muito bom. Né? E aí chegamos finalmente nos resultados. Aqui eu fiz uma continha, um algoritmo até um pouco rocambolesco para a gente ver os resultados aqui, mas basicamente é o seguinte. Essa linha, quando a gente chama ANN Predict passando o X de teste, aí a gente está jogando o conjunto de teste para a rede neural que a gente treinou,
O ANN já é o objeto da rede neural já treinada. E esse YPRED aqui são os resultados. A gente até consegue aqui rapidinho imprimir, só para a gente ver, né? Só que o resultado, ele não aparece sim ou não, é doente ou não doente. Ele dá um valor numérico, que é quantos por cento provavelmente a pessoa tende a ter um derrame ou não, né? Se o valor está muito 0,00 não sei o que lá, é que a probabilidade de não pertencer ao conjunto de quem teve AVC é muito, muito grande. E se o valor ali for de 0,5% para cima, por exemplo, se aquela amostra tem 60% de chance de pertencer ao conjunto AVC, então a probabilidade de pertencer ao conjunto AVC é alta. Então por isso que a gente faz um código aqui, que é esse código aqui embaixo, que é basicamente o seguinte. Ele vai analisar todo aquele vetorzinho, cada posição é uma amostra de teste, é um paciente do conjunto de teste. Se a probabilidade dele ter o derrame for maior do que 50%, então a gente classifica ele como true. Caso contrário, a gente classifica como falso. Lá. Muitos aqui deram como falso. Então para cada teste que eu tenho ali, se a probabilidade dele pertencer ao conjunto das pessoas que têm um AVC for maior do que meio, ele vai testar essa condição e aí ele vai retornar aquela posição como true. Se tiver abaixo, ou seja, se for abaixo desse meio, ele vai retornar como falso. E a imensa maioria que está como falso porque, na verdade, eu ia até falar isso depois, acabei dando um spoiler aqui, é que essa base ela está um pouco desbalanceada. Você tem mais pacientes aqui sem derrame do que com derrame, que é um problema muito comum em bases de imagens médicas, que é essa questão de você ter uma desproporção. Dificilmente você vai ter uma base de dados que nela, por exemplo, 50% dos pacientes tiveram derrame e os outros 50% não. A imensa maioria da população é mais saudável, ainda bem, mas isso acaba gerando um problema na hora de fazer esses algoritmos. Mas eu vou falar disso um pouco melhor já aqui para frente. A questão é que aqui tem um código que eu nem vou usar para falar a verdade nos resultados ali embaixo, é só para a gente ver aqui, ó, que eu criei dois vetores, o array com o que a rede neural predisse e o teste array, que realmente é o ground truth, que a gente chama, é o gabarito que serve para o teste. Esse código aqui, o que ele faz? Ele concatena os dois numa matriz que a gente lado a lado pode comparar. Então, por exemplo, aqui você tem uma situação que, se eu não estou enganado, esse aqui é o pred array, esse é o teste. Aqui significa que teve um paciente que a rede disse que não teve derrame e, de fato, não teve derrame. A segunda coluna é o gabarito. É só para a gente ter um negócio aqui para visualizar, para comparar, né? Esse cara aqui também, a rede disse que ele não teria AVC e, de fato, ele não teve AVC. Aqui tem um caso de erro, olha, interessante. Aqui a rede disse que a pessoa não teria AVC, só que no mundo real, na situação real, ela teve AVC de fato, né? Então, eu gerei esse array da seguinte maneira. Eu redimensionei, eu reformatei para ele ser uma coluna só com todas as informações. E eu multipliquei aqui por 1, porque se eu não estou enganado, aqui o vetor ainda estava com true ou false. Ele estava com valores booleanos. Quer ver? A gente até consegue ver lá. False ou true. Então eu multiplico por 1, porque se eu multiplicar false por 1, ele vai ficar 0. Se multiplicar true por 1, vai dar 1. Então ele transforma essa coluna com false e true para 0 e 1. É por isso que tem aquele 1 multiplicando ali. No caso do gabarito eu não precisei fazer isso, porque ele já vem do data frame original com zeros e uns, né? Então é simplesmente aplicar aqui direto. E aí, para a gente fechar, vamos realmente visualizar um pouquinho melhor os resultados. Deixa eu só arrumar aqui que esse comentário ficou sobrando, e aí eu já explico.
Tem alguns vídeos que eu já até fiz pro meu canal falando de matriz de confusão. Aqui está explicando que eu importei, né, da sklearn, que também tem essas métricas, inclusive de matriz de confusão. E aqui, para gerar a matriz de confusão, eu passo aquele vetor de coluna já formatado desse jeito que eu formatei aqui. Aí eu passo o de gabarito primeiro, né, segundo os parâmetros lá da documentação. E o segundo é o que a rede predisse. E aí ele vai gerar essa matriz aqui embaixo, e aí vamos entender o que é essa matriz. Ela é de 2 por 2. Esse primeiro cara aqui é o verdadeiro e negativo que a gente chama. Verdadeiro e negativo é o total de amostras que tem rótulo 0 que a rede prediz corretamente. Rótulo 0 significa que a pessoa não teve AVC. Então, 4.157 pacientes a rede diz que não tem AVC e, de fato, não tiveram AVC. São caras que a rede acertou. Esse 11 é o total de pacientes que tiveram AVC e a rede corretamente predisse que elas tiveram AVC. Então, essa diagonal aqui principal são os acertos da rede. Essa outra diagonal são os que errou. Aí, aqui já confunde um pouquinho mais na hora de falar. Esse cara aqui... vou até consultar aqui a documentação para ter certeza que eu não estou falando errado, porque eu sempre troco. É isso mesmo, é falso positivo. Olha lá, tá vendo? Tem essa ordem, verdadeiro e negativo, que eu falei para vocês. O segundo é falso positivo. Então, esse cara aqui... O que é falso positivo? Falso positivo é rede disse que é 1, mas é 0. Ou seja, a rede disse que a pessoa teve AVC, só que ela não teve AVC. Então, 72 pessoas a rede disse, ó, você teve AVC, mas na verdade a pessoa não teve. Por isso que é falso positivo. Achou que tinha doença, mas na verdade não tem a doença. Acho que até com essas coisas de Covid e tal, tá bem popular usar esse tipo de terminologia. Falso negativo é justamente o oposto. A rede disse que a pessoa não teve AVC, mas ela teve AVC. 179 pessoas, a rede disse que não teve AVC, mas a pessoa teve AVC. Então são erros também dessa rede. E aí vocês conseguem perceber o grande problema dessa base de dados. Ela está muito desbalanceada, mas muito mesmo. Então, nem de longe esse tipo de resultado, esse tipo de rede você usaria no mundo real, porque tem esse problema. Mas eu não me preocupei com isso, porque eu queria que esse vídeo, antes de tudo, fosse uma explicação didática de implementar uma rede neural profunda simples, né? Mas, de qualquer forma, aqui a gente consegue perceber que a acurácia, a gente chama o método acurácia score, deu até alto. Mas essa rede, não necessariamente ela é boa. Por quê? Esse 94%, a esmagadora maioria de acerto foi de pessoas que não tiveram AVC. Se você observar, de quem teve AVC, a rede acertou muito pouco. Então essa rede não foi boa, ela não foi eficiente. Talvez ela seja eficiente no sentido de dizer que a pessoa não tem AVC, mas ela erra muito quando a pessoa teve o AVC de fato, né? Então nem por isso essa rede ela é confiável. Mas eu acho que, como eu estou explicando, ela é um bom exemplo didático para a gente começar a falar de redes neurais profundas. A gente até consegue ver aqui o grande problema dessa rede. Dos 4.909 pacientes, 4.700 não tiveram AVC e só 200 tiveram. Só 200 é muito pouco para a rede neural aprender corretamente. Então a gente consegue perceber o grande problema que é essa rede aqui. Tá certo? Então, pessoal, até peço desculpa, ficou um pouco mais longo do que eu tinha planejado. Daqui a pouco chega em 2 horas. Eu tenho que aprender a voltar a fazer vídeos curtos. Mas tá bom, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido uma explicação que tenha te ajudado a entender. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Manda um pix aí que vocês viram o trabalho que eu tive para explicar isso. E um conteúdo assim gratuito é raro de você achar na internet, normalmente você tem que pagar. Então, se você viu isso, aprendeu, manda um realzinho no Pix, 2 realzinhos que já tá bom, já ajuda. Ou manda algum presente, alguma coisa na caixa postal, igual eu falei. O Pix é o universo discreto pix@gmail.com. A caixa postal já é um pouco mais complicado, mas tudo que você precisa vai estar aí na descrição, tá bom? Então é isso, gente, valeu
e muito obrigado!